Então, sempre que a gente fala de síndrome, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas. E sempre que a gente falar das síndromes do aparelho geniturinário, do aparelho excretor, né, renal aqui, a gente vai estar falando das síndromes nefríticas e nefróticas. Então, qualquer nefropatia ou glomerulopatia que a gente for estudar, elas podem cursar com sinais e sintomas que eles são típicos ou de síndrome nefrítica ou de síndrome nefrótica. E aí é isso que a gente vai ver aqui, qual a diferença de uma para outra. A síndrome nefrítica, especificamente, ela decorre, né, assim, até pelo sufixo dela, que a gente percebe que ela é uma inflamação. E ela vai ocorrer geralmente em crianças após uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que são geralmente causadores de faringite. E aí essa criança tem um antígeno, ela responde formando anticorpos, e a associação entre antígenos e anticorpos formam esses imunocomplexos, que podem acabar se depositando lá no glomérulo, dando essa inflamação glomerular. Decorrente dessa inflamação, esse indivíduo ele pode ter piúria, que nada mais é do que o pus ou leucócitos lá na urina, uma proteinúria discreta, geralmente abaixo de 3,5 gramas, e uma hematúria, que é bem característica dessa inflamação. E se a gente pensar, a inflamação glomerular, né, ocorre lá a nível de glomérulo, e o único processo de excreção que ocorre a nível glomerular é a filtração. Então a gente vai ter um prejuízo da taxa de filtração glomerular. Se eu não estou fazendo filtrado, então eu tenho uma diminuição da excreção, eu tenho uma oligúria, menos xixi saindo, retenho água, retenho sódio. Se eu tenho água e sódio dentro do meu organismo, isso gera uma hipervolemia, com uma hipertensão arterial e aí um edema. Só que esse edema, ele ainda é bem discreto, palpebral, e geralmente ele ocorre pela manhã, inclusive sendo geralmente o principal sintoma que a mãe percebe para levar o filho no pronto atendimento. Então, quando essa criança chega com edema palpebral, geralmente bipalpebral, e você na anamnese percebe que tem um passado recente de infecção de garganta, você já começa a suspeitar do quadro de síndrome nefrítica. Além do mais, se esse indivíduo está com uma oligúria, ele pode ter uma insuficiência renal. E se a gente lembrar das funções do rim, uma delas é produzir hormônios. E o hormônio EPO é aquele hormônio que vai lá na medula óssea estimular a produção de eritrócitos. E como os eritrócitos possuem no seu interior a hemoglobina, se você não está produzindo eritrócito, vai diminuir a hemoglobina, o que vai caracterizar o quadro de anemia desse paciente. Então, nesse contexto todo, edema, hipertensão e hematúria são as principais características clínicas de um paciente com síndrome nefrítica. Além disso, a proteinúria menor do que 3,5 gramas é peculiar desse tipo de síndrome.